Vamos falar, nós erramos nossa leitura estratégica no passado e vamos agora usar o fundo, ou o pior é não ganhar eleições? E nós estamos, o pior é não ganhar eleição. E acho que vamos começar por isso, Rizzo, e a gente vai indo pros outros temas? Bora. Tá? Então, porque é o seguinte, disse que algum desses perfis de hater aí divulgou, começou a rodar, veja só o que o MBL tá fazendo. Isso é perigosíssimo, né? E justamente pessoas que são fãs do Bolsonaro. Eu adoro isso, porque fãs do Bolsonaro reclamando de comportamento de seita, né? A turma que ressupe o pneu. Exato. Uma turma ficou rezando para pneu. Uma pessoa ficou na frente, assim, acampada na frente de um quartel. Passou o Natal lá com estandartes e fotos do Bolsonaro chorando por ele, aguardando a chegada dos caminhoneiros, alguns aguardando a chegada dos ETs. Toda sorte de coisa maluca, né? Os caras sendo feitos, e os caras estão preocupados com o discurso eminentemente político do MBL, né? Tá bom. E eles são burros. Depois eu vou explicar porque eles são burros, mas vamos lá, vamos começar com esse discurso terrível, tá? Que abalou a política brasileira. Já deu de ser, nós somos o público que vai cobrar, eu tô aqui pra cobrar, tô de olho. E aí quando tentam derrubar o Arthur, vocês foram os primeiros a cobrar o Arthur. Quantos de vocês não tiveram vergonha de defender o Arthur quando saiu aquela merda daquele áudio? Quantos de vocês ficaram impactados, com medo, porque vocês cobravam todo mundo e agora vocês se sentiram na posição de ser cobrado? Enquanto isso, um bando de retardado, de verde e amarelo, defendendo as coisas mais absurdas do mundo, não tem vergonha de fazer a defesa do projeto de poder deles. E é isso que eu quero falar. Eu tô vendo um monte de rapazes, um monte de moças, gente do Brasil inteiro que veio até aqui. Pessoas normais, comuns, que querem, eu quero só viver a minha vida normal. Você não vai viver vida normal nenhuma. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. Perfeito, olha só. É sobre mudar a nossa linha ideológica. Este discurso ele é muito importante. E acho muito importante que os inimigos divulguem ele. Porque vocês sabem assim, igual eu falei já do livro amarelo, né? A importância que a palavra escrita tem, né? O livro amarelo, como discurso, ele criou a base para boa parte das ações que a gente tá tomando, né? O PL anti-Oruan vai nessa linha. E esse discurso, ele ajudou a mudar uma mentalidade que nós tínhamos. Porque havia uma mentalidade, que é uma mentalidade oriunda do MBL enquanto movimento social. Que era a ideia de que nós vamos cobrar quem está no poder, né? Ora, mas nós vamos cobrar quem está no poder, enquanto isso nós lançamos candidatos. Então, se você lança candidato e quer exercer poder, você não apenas cobra quem está no poder. Mas havia dentro não só da militância, havia dentro da lógica do MBL, na minha lógica, na lógica do Kim, do Guto, do Renato, todo mundo. A lógica de que nossa função é uma função de cobrar, de ser pedra e de não ser vidraça. Até que a gente falou, gente, nós precisamos nos ver como um projeto de poder. Nós não nos enxergávamos dessa maneira. E nossos adversários também não. E as pessoas que nos seguiam, não. E aí, esse discurso ele é muito importante, é o discurso de 2022, porque o que nós propusemos ali? Gente, a gente só vai mudar o Brasil se a gente chegar no poder no Brasil. A gente tinha acabado de sair, depois antes desse evento, de uma eleição, que foi a eleição de 2022, em que se chocaram os projetos do Lula e do Bolsonaro, os projetos do PT e do bolsonarismo. E esses projetos elegeram um monte de deputado, o Lula ganhou a eleição, aquela escória toda tava lá, e nós ficamos olhando de longe, minoritários, falando, cara, a gente fica aqui, né, só se cobrando e só cobrando os outros, se comportando como um eterno espectador, como se fôssemos um veículo de imprensa. Nós não somos um veículo de imprensa. Nós somos um projeto que precisa mudar o Brasil. E nós estávamos, ali o MBL era 22, o MBL estava com 8 anos. A gente já tinha se provado nos 8 anos como um grupo probo, um grupo correto, um grupo coerente, um grupo que sempre lutou pela sua agenda, sempre pagou o preço de defender sua agenda, que tinha os melhores mandatos, sempre tivemos os melhores mandatos onde a gente participou. Então não fazia sentido a gente não se ver como um projeto de poder. Ali, nesse congresso, e esse congresso é muito importante, né? Então, porque ali o embrião do que a gente virou nasceu. Foi 2 meses depois desse evento que começou a revista Valete. Nesse evento foi anunciado que a gente ia fazer o livro amarelo. O livro amarelo foi anunciado aí. Sabe o que foi anunciado, assim, 1 hora depois desse discurso, senhor Rafael Almeida Rizzo? O que, Renan? O partido. Não quer chamar missão, mas nós avisamos. Vamos iniciar as tratativas para montar partido. 1 hora antes desse painel, também sabe o que havia sido decidido? O quê? Que nós iríamos usar o fundão. 1 hora antes dessa fala, a gente chamou a militância e todo mundo começou a discutir. Teve gente que falou que era contra, outros que era a favor. No final, mais de 90%, todo mundo falou, gente, vamos ser honestos. A gente precisa disputar a eleição e vencer. E o que é pior? Uma coisa que é pior, nossa, não vamos mudar de discurso, vamos falar, nós erramos nossa leitura estratégica no passado e vamos agora usar o fundo, ou o pior é não ganhar eleições? E nós estamos, o pior é não ganhar eleição. O pior é se não tivéssemos o Faustino onde ele tá. O pior é não ter o Sandro onde ele tá. O pior é não ter a Amanda onde ela tá. O pior é não ter o Pedro Duarte onde ele tá. O pior é não ter as melhores lideranças. E o pior é não ter horizonte de poder.
Não ter horizonte de poder é não ter nada. E não adianta a gente ficar ouvindo as pessoas que não gostam da gente, porque elas querem que a gente tenha quase nada de ferramenta à disposição para que a gente possa disputar os espaços de poder. Justamente porque eles não gostam da gente, porque eles disputam com a gente. Eles querem para eles todas as armas e todas as ferramentas disponíveis e para nós nenhuma. Então, quando vem esses caras falar isso pra vocês, eles simplesmente querem excluí-los do jogo. É aí, vão ficar... Não, mas o Arthur falou isso antes. Sim, vamos ser honestos. Nós estávamos errados. Nós estávamos errados quando nós, desde o começo, não usamos essas ferramentas. A crítica sobre a existência do fundo, do fundão, nunca teve errada. A crítica sobre a existência. Mas nós estávamos errados em adotar uma estratégia suicida, que impediu a gente de estar crescendo nos estados do Nordeste antes, que impediu a gente de disputar várias eleições de maneira competitiva antes. Nós estávamos errados. Não é que a gente ficou hipócrita. Não, nós estávamos fundamentalmente errados. Aquele discurso que nós tínhamos era uma bosta. Aquela fala que o Arthur fez pra Joyce Hasselman. Não, porque espada, o canhão. O Arthur estava errado. O Arthur estava errado. O Arthur estava fundamentalmente errado. É isso, entendeu? É isso. Ah, mas o fundão é errado? Sim. E a gente se beneficia se o fundo e o fundão acabar? Isso esses burros não vão falar, né? Sim. O MBL é um grupo que se financia de maneira privada. Se o PL não tiver como se financiar de maneira privada, se o PP não tiver como se financiar de maneira privada, se o União não tiver, se o Republicanos, quem vai se financiar seria o MBL, talvez alguma coisa do bolsonarismo. O PSOL vai se financiar. O PT vai se financiar. É uma outra coisa que vai se financiar como organização. Então, pra gente é melhor. Mas assim, sendo honesto, pra vocês nem... a gente vai defender essa agenda, mas muito difícil. Assim, é quase impossível que tanto o fundo quanto o fundão, num horizonte próximo, acabem completamente. Tem que alterar muitas correlações de força pra que isso seja alterado. É a verdade. Você vai ter que alterar... As correlações de força, mas vão ter que se alterar profundamente. Porque a gente vive num país que é tomado pelo Centrão, e o Centrão se alimenta também desse dinheiro. Não só do fundo do fundão, né? O Centrão se alimenta também de orçamento secreto, de dinheiro desviado, de compra de voto. Coisas que a gente, basicamente só a gente fala. Quem entra no detalhe sobre o problema brasileiro somos nós. Então, esse discurso que eu fiz aí é muito importante porque é um discurso que rompe um tipo de mentalidade que nós tínhamos, que a gente pode colocar aqui, que era uma mentalidade perdedora. Olha o que eu tô falando. Rompe com uma mentalidade perdedora que nós tínhamos. E ele institui na gente uma mentalidade dominante e vencedora. Então, essa é a mentalidade. E vocês estão vendo os seus adversários com choque. Ai, meu Deus. Sim, meu Deus, porque eles não querem que a gente tenha mentalidade vencedora ou dominante. Eles querem que a gente perca. É apenas isso. Eles querem que a gente perca. Entendeu? E a mentalidade nossa tem que ser essa. A orientação do grupo tem que ser essa. Por isso que nós vamos montar o partido. Por isso que nós temos a única revista de cultura, arte e política formando o pensamento de direita no Brasil. O único. Por isso que os nossos parlamentares são melhores. Por isso que nós somos o único grupo, tirando algumas coisas que a esquerda faz, que estão discutindo projeto de Brasil. Coisa que todas essas figuras fingem que não acontece. Só que o problema é, assim, as pessoas que nos acompanham, a nossa militância sabe que isso acontece, porque essa militância participa disso. E aí esses caras ficam meio de, né, os adversários meio de xereca, que eles querem falar, não, o militante de vocês é burro, é cego. Não, um militante, só pra começar, um militante nosso pode virar um porta-voz nosso e virar um político eleito nosso. Porque esses caras fingem, né, que o Faustino, né, pra apoiar os políticos dele. Não, ontem era o Faustino que tava embalando caixa aqui. Ontem era o Sandro que tava trabalhando, distribuindo panfleto pro Guto. Caso vocês não saibam, o Sandro Baiano, o melhor vereador de Salvador, um rapaz, assim, excepcional. Ele era panfleteiro do Guto, militante nosso da Bahia, pagou pra ser militante, veio ser panfleteiro do Guto, hoje ele é vereador de Salvador. Tomazini, vereador em Luiz Paraitinga, foi panfleteiro do Renato. Panfleteiro do Renato em 2022, é verdade. Hoje, vereador na cidade dele. Então, assim, um militante, ele pode ser tudo, ele pode ser presidente da República. Eu trabalho pro Faustino, eu trabalho pro Sandro, eu trabalho pro Bétega, eu sirvo eles. Nós da liderança nacional, a gente serve os nossos líderes, a gente serve os candidatos. A gente entrega muito mais do que recebe, porque a única coisa que a gente quer receber é o fato do cara ser um grande líder, é o exemplo bom. O que eu quero de volta é eu poder entrar aqui na live e contar o que um líder nosso fez, entendeu? E isso não tem preço, porque quando um líder nosso vai bem, todos nós vamos bem. Quando um líder nosso vai bem, todos nós vamos bem. E aí hoje um cara pode ser um coletor, de um coletor ele pode ser um intelectual, se ele quer ter uma formação intelectual, participar do Livro Amarelo, pode eventualmente crescer e ser reconhecido e participar da revista Valete. Vou dar um exemplo, o Ayrton. O Ayrton é um rapaz inteligente, foi aluno da academia, se tornou redator do Clube MBL, que virou Valete Plus, depois começou a escrever pra Valete, participa do Livro Amarelo,
estará no diretório do partido, no estado dele? Não existe isso, não, um militante de vocês, achando que... Não é, porque esses caras são burros, eles acham que o MBL é como se fosse uma estrutura num topo e abaixo há como se fosse orcs, né? Tipo um monte de orcs, uga. Não é o uga não, assim, a estrutura nossa é bastante orgânica. O programa nosso está sendo construído, que é o Livro Amarelo, as pessoas participam, são centenas de pessoas participando. A gente abriu inscrição nessa live. A gente abriu, exato, as inscrições foram abertas. Os inimigos não vão entender, porque só funciona se for participativo. Só funciona se for muito participativo. Só funciona se for de verdade. E eles, a merda que esses caras têm, que eles ficam assustados, é que eles não têm nada igual.